Quem encontrou Atos 20, diga amém. No primeiro dia da semana estávamos nós reunidos a fim de partir o pão, era o dia de ceia. Versículo 7, Paulo, que deveria seguir viagem no outro dia, bem cedo, de imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até que deu meia-noite. Havia muitas lâmpadas naquele cenáculo onde nós estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundo sono, durante o prolongado discurso de Paulo, foi vencido pelo sono e caiu do terceiro andar, abaixo, e foi levado como morto. Descendo, porém, Paulo se inclinou sobre ele e o abraçou e disse: não vos perturbeis, que a vida ainda está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e assentaram-se e se sentiram grandemente confortados por Deus. A igreja diz amém. E vamos para a palavra. Se assente, por favor. Irmãos, eu até entendo tudo que Deus fala. Preste bem atenção na palavra. O apóstolo Paulo, como um pregador da palavra de Deus, precisava muito da atenção de todos. Então, irmão, não perca de maneira alguma o foco daquilo que Deus vai falar aqui hoje, porque isso aqui não pode ser mais uma pregação, e também não pode ser uma pregação evangelística. Isso aqui deve ser uma palavra que transforme corações. Amém, irmãos? Hoje pela manhã o Senhor nos disse que a igreja precisa sair da infantilidade, porque quando a Bíblia diz que devemos ser como criança, está falando no ato de perdoar e ser puro, e não na infantilidade. Tem pessoas que dizem assim: sabe por que eu sou assim criança? Tudo eu choro, tudo eu penso em desistir, tudo eu penso em negociar. Hoje eu estou crente, amanhã eu estou parado. É porque eu sou como uma criança. Não, ser criança não tem nada a ver com inconstância. Amém? E eu estou entendendo que Deus quer levar esta igreja a um nível de um compromisso com Deus que nós nunca vivemos antes, a um nível de compromisso mesmo, de oração, de pureza e de contato. E a palavra que Deus me deu é uma palavra tão séria em relação a isso. Quando o apóstolo Paulo navegava e pregava por vários lugares, ele levava consigo um jovem que ele havia ganho para Jesus, e esse jovem era um médico. Não era qualquer um, não que ser um médico se faz melhor do que os outros, mas era um rapaz que, para ser convencido acerca da fé em Jesus, deveria crer nos milagres, deveria andar na presença de Deus de uma maneira muito ousada. E a Bíblia fala que esse menino se converte mesmo. E a conversão desse rapaz fez com que Paulo o levasse consigo para as viagens missionárias. Eles viajavam para um lado e Paulo levava esse menino médico junto com ele. Ele fechou o consultório de medicina e foi andar com Paulo por todos os lugares. E onde ele passava, ele testificava de que Deus operava milagres e maravilhas. Como ele era um rapaz bem corrigido, um menino com tanta habilidades, um rapaz que tinha facilidade em memorizar, escrever, ele começava a fazer um trabalho para Paulo assim. Ele escrevia tudo que Paulo dizia. Ele dava um diário de tudo aquilo que acontecia com Paulo. O capítulo 20, ele está falando da viagem missionária de Paulo à Macedônia. E esta viagem que Paulo faz à Macedônia tem um compromisso de poucos dias, depois sair dali e ir para outro lugar, e partir dali e ir para outro lugar. Então ele vai dizer que Paulo precisa se despedir dos irmãos, porque há uma necessidade de seguir viagem bem cedo no outro dia. Então ele precisa pregar, fazer um culto, ainda que breve, com palavras bem corrigidas e rápidas. Não se tornar uma pessoa de alguma maneira prolixa. Ele queria ser uma pessoa mais compacta nas palavras. Só que, irmãos, tem coisas que a gente não consegue enquadrar, que nós não conseguimos apertar, que nós não conseguimos comprimir. E Paulo começa aquele culto dizendo: irmãos, o culto hoje vai ser bem rápido, vai ser bem objetivo. A palavra que eu vou entregar para os irmãos vai ser uma mensagem bem breve. Então vamos para o cenáculo, que é o terceiro andar. O cenáculo era
sala que ficava em cima da igreja onde eles congregavam. E nesse cenáculo eles se reuniam com poucas pessoas só para o momento da oração. É nesse cenáculo, igual a esse cenáculo, que houve a visitação do Espírito Santo e encheu a casa onde eles estavam reunidos em Atos capítulo 2. O cenáculo é o mesmo lugar onde Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos, depois de haver ressuscitado. E é neste cenáculo, nessa espécie de sala no alto, que eles estão reunidos. E de repente Paulo começa o culto. Os louvores cantam, o irmão testemunha, o outro canta um salmo. E de repente Paulo vai pregar. E a mensagem começa a ficar tão abençoada e tão gostosa, e o povo está dando glória a Deus e aleluia, e a unção está descendo, que ele simplesmente vê que há um tumulto. E ele não para de pregar. A sua mensagem, ela é prolongada. Ele ia tentar parar, mas o Espírito Santo levava ele um pouquinho a mais. Ele ia tentar se adequar ao horário, e aí a mensagem se prolongava. E neste contexto que Lucas escreve sobre esse dia, ele diz que havia muitas luzes no cenáculo. Não havia escuridão, havia muitas luzes. E tinha um rapaz no meio destas luzes, assentado na janela do terceiro andar, assistindo à pregação do Paulo. Esse rapaz se chama Eutico. A palavra Eutico, o nome Eutico significa afortunado. Era um menino talvez de uma classe social elevada. Era um rapaz que não vivia de qualquer maneira, possivelmente ele tinha muitos bens. E ele vai entrar pela porta principal e ele vai para a recepção daquela casa. Ele sobe para o primeiro andar, segundo, e ele atinge o terceiro andar. E se ele entrou pela porta, ele não tinha nada que ter encontrado lugar na janela. Porque se a casa não tivesse 3 andares, até eu entendo que ele não conseguiu entrar, e então ele se adequou-se à janela para entrar no ambiente de culto. Mas é terceiro andar. Ele não escalou por fora. Ele entrou pela porta como todos, ele cumprimentou a todos, e em um dado momento ele sentiu vontade de sentar na janela para assistir a pregação. Quando ele senta na janela, o Paulo vai pregar e prolonga a mensagem. E ele então começa a cochilar no culto. E de repente ele dorme. E o sono dele foi tão profundo que ele perdeu de onde ele estava e caiu do terceiro andar. Quando ele cai do terceiro andar, ele cai lá do outro lado, na rua. E todo mundo gritou e disse: morreu. Correram e disseram para Paulo: o menino que estava na janela chamando a atenção, ele morreu. Aí o Paulo parou a mensagem, falou: irmãos, vamos parar o culto, porque tem um rapaz caído lá fora. E então ele saiu correndo e foi lá fora. Quando ele chegou lá fora, todo mundo está gritando. E talvez Lucas, que era médico, já estava dizendo: pastor Paulo, fica tranquilo, o senhor não tem culpa disso. Eu sou médico, vi que o rapaz já não tem mais batimento cardíaco, a respiração dele já acabou. Eu atesto o óbito dele. Quando ele vai atestar o óbito do menino, Paulo não dá ouvido para ele. Mas Paulo pega o menino morto e abraça o menino. Quando ele abraçou o corpo morto do menino, ele deu um abraço de pastor. E então olhou para trás e disse para todo mundo naquele culto, que estava em volta da ocasião, aquele tumulto na igreja. E Paulo diz assim: o menino não está morto, mas ele está vivo. Lucas olhou e disse: não, o senhor está de brincadeira. Ele disse: não, o menino não morreu, ele está vivo. O povo dizia: Paulo, ele caiu do terceiro andar, mas ele está vivo. Paulo, mas o senhor abraçou um menino que já não estava respirando, e até o senhor passar no meio da multidão para abraçá-lo, já era. Mas Paulo continuava afirmando, dizendo: pode levantar ele, porque ele está vivo. Paulo deixou o menino e saiu, virou as costas para o rapaz que de repente se assenta. O povo se assusta, levanta o menino e Paulo sobe pelo primeiro, segundo, terceiro andar. Chega na mesa da ceia e pega um pedaço de pão e parte o pão. Quando ele parte o pão, ele recomeça o culto. E aquele culto que ia terminar antes da meia-noite, durou até amanhecer o dia. E aquele culto só durou até amanhecer o dia, a noite inteira, até que o sol nasceu. Porque o menino que havia morrido foi o motivo de todos dizer: não vamos sair desse ambiente, ele está muito gostoso. E trouxeram o menino que antes estava morto, agora vive, e assentou-se no meio do povo. Imagina, irmãos,
que o menino que estava dormindo agora não dorme mais, o menino que estava agora morto lá fora está sentado recebendo a palavra, e todos se maravilhavam daquilo, irmã Eliane, e diziam: Deus é fiel. Todos diziam: o Senhor é bom. Todos diziam: Deus ressuscita os mortos. O Senhor falou algumas coisas para mim, irmão, sobre esse tema, que eu quero que muito você guarde no seu coração. Líderes de célula que vão repregar na semana, você que vai ouvir essa palavra pela internet, você que está me ouvindo agora aqui no culto, que o Senhor possa gravar essas palavras, porque a primeira coisa que Deus me mostrou foi o lugar onde esse rapaz afortunado, esse menino chamado Eutico, se assentou. Todos digam comigo, onde ele se assentou? Na janela. Diga para duas pessoas: a janela foi o lugar dele. Agora, por qual motivo faz um menino chegar num culto e se assentar na janela do culto? Qual motivo faz um menino não querer se misturar com todos? E hoje foi pregado sobre isso de manhã. Deus quer levantar uma geração que está entre o altar e o pórtico. Deus quer levantar uma geração que não seja mais uma geração da plataforma com 60 centímetros de altura, com púlpitos suntuosos, não, mas um povo que tem coragem de adorar no meio do povo. A Bíblia vai dizer que esse menino não quer ficar no meio do povo, porque se ele entrar pela porta principal, pelo primeiro, segundo e terceiro andar, ele tinha como ficar sentado no meio do povo, mas alguma coisa fez ele preferir a janela. E o Senhor me mostra nesse texto que nós somos assim, e que muitos hoje em dia são assim, que querem estar nesse lugar de culto, mas não querem perder o acesso daquilo que está lá fora. Eu vou de novo, tá? Para você poder anotar. Eu vou fazer de conta que você está anotando, por isso que eu estou repetindo. Mas eu entendo que esse menino foi para a janela só por um motivo. Eu quero estar no culto porque eu acho bom estar na igreja, ainda mais ouvindo Paulo pregar. Mas eu não posso perder a minha visão do que está acontecendo lá fora. E não é diferente dos nossos dias, porque nos nossos dias temos essa geração que quer o Deus do domingo à noite, mas que guarda ele no guarda-roupas no dia de segunda-feira bem cedo para viver a sua vida devassa até que a sexta-feira chegue. Pede perdão no sábado e no domingo eu volto a estar com esse Deus dos crentes, que eu acho bonito as pregações e a vida com Deus. Esse menino que está sentado, ele está sentado em uma janela estrategicamente, olhando para dentro, vivendo o culto, mas olhando para fora e vendo o movimento lá fora. Esse menino que vai para a igreja com duas roupas, ou essa moça que vai à igreja com duas vestimentas. Uma é aquela que é bem comportada, mas a outra está guardada na bolsa, porque após o culto eu vou para um outro lugar, porque eu vim preparado para os dois ambientes. É alguém que pega o seu computador e faz os estudos bíblicos, mas nesse mesmo computador, em uma outra situação, ele assiste também a pornografia. Só umas 4 conseguem adorar. Eu vou mesmo assim, não estou nem aí. É alguém que está dentro da sua casa com a sua família, mas quer viver na janela, porque ainda que ele sabe que a sua casa é o melhor lugar para estar, ele não quer perder o contato do que está acontecendo lá fora. Ele não quer perder o contato daquilo que gera para ele pelo menos algum estímulo. Então ele está no ambiente de culto, ele está adorando, ele está no meio dos crentes em partes, mas ele está na janela de olho no que acontece lá fora. E o Senhor me disse aqui hoje que a janela não é lugar para crente ficar. A janela não é um ambiente para crente nenhum ficar. Janela não é lugar para crente sentar e se posicionar, porque ou eu sou ou eu não sou. Deus não tem problema com crente que não dá glória e aleluia. Não, Deus é Deus assim mesmo. Deus não tem problema com crente que dá aleluia e glória a Deus, roda, pula num pé só, faz karatê para Deus. Não, não tem nada a ver com isso. Deus não se preocupa quem faz e quem não faz, porque isso, irmãos, é recepção daqueles que não conseguem conter aquilo que Deus manda. E se Deus manda, amém, glória a Deus. Mas Deus só se preocupa com uma classe de crente que participa de um culto. Não é o morno, e não é o quente e não é o frio, mas é o que está bem no meio, o morno. Porque você bebe água fria, porque você bebe água quente, mas a água morna gera para você enjoo e náuseas. O Senhor não está preocupado com quem deixou tanto a igreja, porque uma hora ele volta.
E Deus também não está tão preocupado com aquele que é crente e que bota todo mundo no inferno. Deus se preocupa com aquele que não consegue tomar uma decisão. Eita. Aquele que não consegue tomar uma decisão está sentado na janela. E Deus está dizendo: a janela nunca foi, nunca será e não pode ser daqui para frente o ambiente de culto para você. Porque a janela é até assim, pastor, mas ainda bem que ele está na janela. Sim, para o começo até que vai. Mas depois de uma prolongada ministração, já era para ter saído da janela e pulado para o meio dos crentes. Porque eu entendo que Paulo não pregou pouco, Paulo pregou foi muito. E a Bíblia deixa claro que ele prega um sermão extenso. E pelo prolongar do seu sermão, esse menino insiste em ficar na janela. Eu não tenho problema com um novo convertido que começou agora nos passos. O problema é quem já canta, o problema é quem já prega, o problema é quem já é crente, o problema é quem já toma ceia há 3 anos, o problema é quem já faz muitas coisas até do tempo, mas que ainda vem para o culto e quero ficar na janela da vida, porque eu estou aqui, mas não consigo me separar de lá. E hoje Deus está dizendo: esta palavra é para o Senhor, essa palavra é para a senhora. Se eu fosse você, deixava de ser morno e tomava uma decisão. A janela nunca foi o lugar de crente ficar. Levanta a mão para o céu se você tiver coragem para isso. Porque tem que ter coragem. Para ter coragem, põe a mão nesse ombro do querido que Deus colocou hoje para cultuar do seu lado e diga para ele: a janela nunca foi o seu lugar. A janela não pode ser o seu lugar. A janela nunca pode ser o teu endereço. O lugar de culto é no meio daqueles que adoram, que servem, que agradecem. Pastor, mas esse povinho vai morar no céu. Pastor, esse povo é barulhento, mas eu faço parte desse povo. Levanta a mão para cima e diga um glória bem ajeitado para Deus. Eita glória! Levando essa célula, esse povinho, é esse povinho que vai entrar pela porta do céu cantando o hino da vitória. É esse povinho que prega, placa, bicicleta, que quando abre a boca, Deus fala: opa, conheço essa voz. Mas o português dele, não quero saber, eu ouço quando ele fala. É esse povinho que o afortunado não tem coragem de entrar para o meio. E que Deus está dizendo: desça da janela, você não é melhor do que ninguém. Venha para o meio do povo adorar e bendizer aquele que é santo. Você pode segurar a mão de alguém do seu lado? Levante a mão desse crente e diga para ele assim: diga: meu irmão, Senhor Deus tem te chamado para uma grande decisão. Diga: se você tomar uma decisão hoje, você vai evitar grandes problemas. Amém? Antigamente, quando Deus falava, você dava um aplauso, né, irmão? Ficou meio frio. Segunda coisa que Deus me falou nesse texto foi que ele dormiu. Diga: ele dormiu. E o problema não está na nossa sonolência, porque tem dias que só Deus sabe como é que você está na presença de Deus. Ninguém é super-homem a vida toda. Não. Ninguém é esse super crente, não, irmãos. Não é. Entrei na casa do pastor ontem fazendo uma visita, um dos pastores. Eu disse: pastor, se ele soubesse que quando nós temos, falei, pastora Cátia, eu disse: quando nós temos dor de cabeça, a gente não bota a mão na cabeça e fica repreendendo, porque às vezes Deus não quer curar. Mas a gente toma Dorflex, toma analgésico. Você crê nisso? Eu estou com dor de cabeça que eu vou pedir para fulano orar. Pastor também é um ser humano. A gente cansa. Mesma coisa que você não gosta às vezes de receber gente, de conversar com gente. Os líderes também são assim. Então quer dizer, isso não é mérito de ninguém. Sonolência, cansaço. O problema é que quando eu olho para esse eutico aqui deitado, sentado na janela assistindo o culto, é que quando eu durmo, eu revelo de que lado eu estou. Ele caiu para dentro ou para fora? Caiu para dentro ou para fora? O corpo dele tinha mais para fora ou mais para dentro? Está entendendo? Ele não cai para dentro, ele cai lá para fora. Porque se ele tivesse caído para o meio dos crentes, o tombo seria menor. Só alguns entenderam.
Se ele cai no ambiente de culto, o tombo seria menor, porque ele cairia do terceiro andar no terceiro andar. Mas o texto está dizendo que ele cai para fora do terceiro andar no chão. A queda é maior lá fora. A queda é maior lá fora. A decepção é maior lá fora. Não, pastor, eu me decepciono na igreja. Sim, mas lá fora também. E lá não tem como voltar. Levante a sua mão e adore ao Senhor. O que me revela nesse o que Deus me revela nesse texto é que Ele estava demonstrando de que lado eu estou, para fora ou para dentro, daquele lado ou desse. E Deus está dizendo: ei, querido, se você tomar hoje uma decisão, você pode até cair para o lado de dentro, mas a dor será menor. Você tem coragem de dizer essa frase? Diga assim: o sono revela para que lado você está. Irmãos, sabe o que Deus falou no meu coração? É que esse Paulo que prega, ele não prega uma mensagem como eu, de olho no relógio, segura esse relógio. Não, Paulo não prega isso desse jeito, com medo de você, a irmã que tem que voltar para casa por causa do esposo. Você que é católico e está sempre acostumado a participar de uma missa de 1h15, e aí você vem para a igreja dos crentes, tem 4 horas de culto, você fala: meu Deus, o culto foi maravilhoso, mas demora para valer, né? O apóstolo Paulo começa a pregar e ele quer ser breve, mas ele não consegue. Então ele esquece o relógio e continua pregando. Ele 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 continua pregando. Irmãos, eu queria ter a chance de participar de um culto com o apóstolo Paulo, mas eu não tive essa oportunidade, porque ouvir palavras como a de Paulo mexeria com a alma de todos os que ouviam ele. O apóstolo Paulo não alisava o lombo de ninguém, não agradava ninguém, não queria saber se ele fazia cara feia ou cara boa. Ele não queria saber de muita coisa. Ele queria ter um compromisso todos os dias com a palavra revelada de Deus. E sabe o que é que esse Paulo faz? Ele prega tanto, mas tanto, que chega uma hora que o menino dorme e cai. Ou seja, a queda do menino não foi evitada pelo longo sermão de Paulo. Terceira coisa que Deus me disse, J.P. Marcos. Sabe o que Deus falou? Que não é um grande congresso que evita a minha queda. Estou esperando o congresso vir, porque eu vou me renovar. Hã? Você acha que congresso te renova? Não, porque eu estou precisando de uma vigília. Se eu ficar numa vigília, pá, Deus da glória. Isso tem uma notícia para te dar. A vigília pode amanhecer o dia, ela não evita a tua queda. Porque o que evita a minha queda não é o prolongado discurso de Paulo e nem um culto que demora 5 horas, mas é onde eu quero estar quando eu entro nesse ambiente de culto. Tem alguém que não entendeu? Eu vou de novo. Você não precisa de mais uma canção, você não precisa de mais uma noite de louvor, você não precisa de mais um luau, você não precisa de mais um congresso, você não precisa de mais uma vigília. Eita, pode dar glória a Deus aí ou não, crente? Vou falar mais. Você não precisa de mais uma campanha, você não precisa de mais uma imposição de mãos, você não precisa de uma mensagem mais longa, você não precisa de tanta coisa. O que você precisa hoje é dar um salto dessa janela e dizer: eu quero adorar como eles adoram, eu quero servir como eles servem, eu quero. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Vai pro violão, levanta a mão pro céu e diga aleluia, glória a Deus. Esse Paulo é tremendo, porque ele prega, mas o cara cai. Então não é porque eu prego muito que você não vai cair. A posição de não cair está na mão de uma igreja que entende a palavra. Quantos entendem? Quantos entendem? Quantos entendem a palavra? Segura a mão desse irmão pertinho de você e diga para ele: não é pelo tempo de culto. Não é pelo tempo de culto, diga para ele. Diga: não é pelo tempo de culto. Não é pelo tempo da mensagem. Diga: não é por um congresso. Eu vou falar tudo que Deus está mandando eu falar. Não é por uma vigília, não é por mais uma imposição de mãos, mas até dentro da minha casa. Se eu disser: Deus, hoje eu desço da janela, tomo uma decisão, ninguém me segura. Segura a mão desse irmão e diga para ele: então acredite. O que você precisa não depende do tempo, depende de você. Chacoalha a mão dele e diga: eu te convido hoje, desça da janela,
antes que seja tarde demais. Chacoalha ele, diga em nome de Jesus: desça, 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 desça da janela. A quarta coisa que Paulo me revela, ainda de pé, nós vamos encerrar. Não, senta. A quarta coisa que Paulo fala para mim nessa palavra que esse texto diz é que todos diziam: o menino que caiu morreu. O que eles diziam? O que eles diziam? Morreu. Morreu. O menino está morto. Vem cá, Marcos. O menino morreu. Porque ele não podia estar sentado na janela. Tá, e agora? Ele está sentado. Tá, e agora ele está... Hoje eu deixo você deitar no chão. O Eutico não tinha que estar lá, mas ele ficou lá. Agora ele morreu. O apóstolo que agora está pregando uma mensagem tremenda, porque está ensinando algumas coisas no altar, ele entende que nada é mais eficaz do que uma atitude. Porque não é sobre o que eu prego que muda alguém, mas é a minha atitude de descer e procurar. Cadê ele? Alguém disse: Paulo, você desceu, cara? Ele estava no terceiro andar. Que andar que ele estava? Mas ele desceu. Ele desceu? Ele desceu? Ele desceu lá para o chão onde o menino estava caído. Então Paulo está dizendo: não me adianta pregar durante toda a noite até meia-noite e deixar alguém caído lá fora. Há uma indignação no coração de Deus quando você canta que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é poderoso. E Deus diz assim: tá, agora mostra para o mundo que eu sou isso que você está cantando. Vou falar de novo. Deus não fica admirado com as palavras do vernáculo no português. Não, Deus não tem nada disso, irmão. Mas Ele queria tanto que uma igreja se levantasse e olhasse para quem está caído lá fora e dissesse assim: desça, igreja, desça, desce com o rapaz dele e olha para ele, veja ele caído e tenha compaixão. Pastor, mas tem 99 no culto do terceiro andar, mais uma caiu e está aqui fora. Mas tem 10 dracmas guardadas lá em cima, mas tem uma caída aqui fora. Tem 99, tem 10 dracmas, tem 9 irmãos. Tem um filho que está crente em casa, mas tem um filho que caiu e está cuidando de porcos. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Deus se alegra quando eu vou. Pega a mão desse crente de novo, me ajuda a pregar. Diga assim: está na hora da igreja parar de pregar tanto e agir. Paulo encontrou o menino e o menino estava no chão. Aí Paulo disse: aí o Lucas disse assim: ele morreu, eu sou médico, atestei. Ele não tem batimentos, ele não tem mais reação. Agora é só enterrar. Mas Paulo olha para o menino e diz: esse menino. Ele pega o menino e abraça o menino. E quando ele abraça o menino, o povo está gritando, dizendo: tá o quê? Tá o quê? Mas Paulo é o único que tem coragem de gritar. Grita o que vocês estavam gritando. Paulo está dizendo: não dá. Mas o povo está dizendo, e Paulo está dizendo: não dá. Não entendeu? Deus precisa levantar uma geração. Deus precisa levantar um povo. Deus quer contar com uma igreja em Guaíra. Ei, eu estou pregando para alguém hoje que vai destravar o seu ministério. Deus quer contar com você, que todos estão olhando e estão dizendo: esse casamento... Mas alguém está dizendo: não dá, ainda há chance, ainda há chance, ainda há chance, ainda há chance, ainda há chance. Eu quero abraçar Elcico, eu quero dizer, todo mundo está dizendo: morreu, mas eu digo: não morreu, não morreu, não morreu, ainda há vida nele, ainda há vida nele. Levante a mão para o céu e adore. Levante a mão do céu e adore. Levante a mão para o céu e adore. Eu quero ver um crente que tem coragem de olhar para o rapaz das drogas e dizer: você não morreu, 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 você não morreu. Deus precisa levantar uma igreja que diga: ainda tem vida. Levanta as
Esta igreja não morreu. Aquele jovem que está assistindo pela internet, porque não pode pisar nos pés da igreja, as acusações são tantas. Eu quero dizer para ele que ele não morreu. Pastor, mas o senhor está dizendo, já era. Eu quero que você, com as mãos erguidas, diga comigo: aqui nesta igreja, aqui nesta cidade, ainda tem vida. Ainda tem vida. Só quem acredita no que disse. Agora sim, dá um salto do seu lugar. Fica de pé na sua cadeira. Pega o bastão. Levanta a mão agora. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Filho ressuscitou e ele venceu pra sempre. Todos pra sempre. Acabou com tudo, ele foi morrer logo hoje. Para eles era uma tragédia, mas para Paulo tinha a ver, porque não tem ceia sem antes ter morte. A morte faz parte do contexto da ceia. Se você não morre para a sua vida antiga, não tem como tomar o pão. E parece até que Paulo está fazendo de propósito, esperando que o culto demorasse um pouco, para ver se alguém tivesse coragem de morrer para o mundo. Alguém foi lá e morreu fisicamente. Então ele volta, ressuscita e manda devolver o menino para o terceiro andar. E aí depois, ele pega o pão e ele ministra a ceia do Senhor. O pão deu continuidade para mais uma madrugada. Seria até meia-noite. Mas da meia-noite prolongou e foi até que o sol nascesse. O culto teria 6 horas, mas depois daquele momento teve 12 horas. Você tem coragem de dizer para alguém? Diga assim: a ceia não é o ponto final. Diga: a ceia é a continuação. Aleluia. Você veio para esse culto de ceia, não veio? Eu vou dizer para você que esse pão partido hoje vai fazer você continuar. Se é para aplaudir a Jesus, aplauda fazendo barulho e dando glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Deus te trouxe aqui para te renovar hoje. Deus te trouxe para te renovar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Adorá-lo. Cantamos aleluia. O povo alegre, o povo feliz. Cantamos aleluia. O povo alegre, o povo feliz. O povo alegre, o povo feliz, porque está dizendo: o partido bom faz a obra continuar. O partido bom, o partido bom, o partido bom faz a obra. Levanta a mão bem alto. Mulheres que estão com lágrimas nos olhos.
Meu Deus do céu. Eu quero encerrar, mas eu quero que você convide um companheiro de oração de 2 em 2. De 2 em 2. Talvez você é o Eutico ou você é o Paulo. Eu não sei quem você é. Você sabe quem você é. Mas eu quero que você encontre um Eutico ou encontre um Paulo e que você segure a mão dessa pessoa de 2 em 2. Se alguém sobrar, pega ele emprestado. Bota Lucas junto aí. Mas pega essa pessoa e comece a orar para Deus renovar ela. Comece a orar para Deus ressuscitar ela. Comece a orar para Deus dar vida para ela. Comece a orar para que Deus possa renovar a vida dela. Comece a orar, pode orar uns orando pelos outros. Nós somos uma família unidas. Se alguém está aí pela internet assistindo e ouvindo, talvez você pode encontrar alguém e simplesmente orar com esse alguém aí onde você está, na sua casa, na sua sala. Abra a boca, igreja, e comece a orar. Pastor, eu não sei orar, mas glória a Deus você sabe dar. Pastor, eu não sei falar palavras bonitas, é verdade, mas você pode abrir a tua boca e dizer que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Eu estou profetizando que os jovens que saíram da Emanuel vão voltar. Nós vamos atrás deles lá fora. Nós vamos atrás deles lá fora. Nós vamos atrás deles lá fora. O teu marido que saiu da igreja vai voltar. Aquela irmã que caiu lá fora e todo mundo está pensando agora é só enterrar. Tem um Paulo dizendo, ela está viva, ela está viva, ela está viva, ela está viva, ela está viva. Ore, ore, ore. A tua casa não vai ser enterrada, a tua família não vai ser enterrada. E o casamento não será enterrado. Não mesmo. Não mesmo, não mesmo, não mesmo. Eu estou como profeta gritando para você. Não está morto, não está morto. Eu estou dizendo para você que o teu filho não morreu. Não morreu, não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Quem recebe essa presença vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Quem é batizado com língua estranha pode falar em línguas estranhas agora. Quem é renovado pelo Espírito Santo transmite isso. Porque quem não tem recebe, quem tem passa. Quem não tem recebe, quem tem passa. Se Paulo tem, então passa. Se Paulo tem, então passa. Se Paulo tem, então passa. Se Eutico não tem, então recebe. Agora. Obreiros andando nos corredores, pastores andando nos corredores, vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando. Esses poucos minutos que restam, nós vamos terminar o culto, nós vamos encerrar o culto, mas Eutico não pode ficar morto, Eutico não pode terminar o culto com morte, não. Jesus terminou o propósito com vida ao terceiro dia. Olha Deus fazendo de novo. Olha Deus fazendo de novo. Olha Deus fazendo de novo. Chora agora, pode chorar. Chora pra Deus. Pode chorar. Então recebe vida. Não larga teu irmão. Fecha os olhos e ministra. Agora. Estão tentando te enterrar. Não vão. O propósito não termina com a morte, mas com a ressurreição. Recebe.
Dê um abraço caloroso neste Eutico do seu lado e diga para ele: eu acredito em você. Eu quero mais. Eu acredito em mais. você. Eu quero mais. Um abraço fala mais do que um sermão prolongado. Um abraço fala mais do que um sermão prolongado. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Às vezes você não precisa orar pelo mendigo, você só precisa dar um abraço nele. Você não precisa tentar pregar para o mendigo, porque às vezes se você for falar com o mendigo, ele vai cantar um hino para você. Ele vai pregar para você. O que a nossa geração precisa é experimentar esse amor de quem abraça o morto. Aplauda Jesus e deixa Deus te usar. Aleluia. No final você passa ali, deu não, pastor Gil, você que fez compromisso com a cesta. Você fez compromisso com a igreja, passa lá, irmã Laodiceia, irmã pastora Catiúcia está lá no fundo. Amém, irmãos? Dobra o seu joelho e vamos voltar para nossas casas. Senhor, nós te agradecemos pelo culto de hoje. Te agradecemos, Pai, porque saímos daqui hoje, ó Pai, ressuscitado. E vamos ressuscitar mais e mais pessoas, ó Pai, através da sua palavra, Senhor. Eu peço, ó Pai, uma noite maravilhosa para cada um, ó Pai. Uma semana cheia de bênção e de vitória, ó Pai. E meio a tanta luta, ó Pai, eu declaro vitória, ó Pai. E meio a tantas negatividade, ó Pai, em meio a tantas afrontas, ó Pai, eu declaro a tua presença, ó Pai. Em meio a tantos absurdos que tem acontecido, ó Pai, neste mundo, eu declaro, ó Pai, a sua presença, ressuscitando cada um de nós, em nome de Jesus. Abre tuas mãos, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diga: está encerrada em nome de Jesus. Irmãos, a pedido dos obreiros, quem tem o veículo lá fora, retire o seu veículo para não estrovar o próximo. Vem com calma, os obreiros estão lá fora para ajudar você a sair com o seu veículo.